Os países escandinavos ocupam um lugar quase mítico no imaginário coletivo global. Quando pensamos no norte da Europa, visualizamos imediatamente uma utopia de organização social, paisagens de tirar o fôlego e uma qualidade de vida que parece inalcançável para o resto do planeta. A Suécia, em particular, é frequentemente coroada como o destino final para quem busca estabilidade, segurança e progresso. Mas será que essa imagem imaculada resiste a uma análise mais profunda? Será que o paraíso na Terra é exatamente como nos contam os rankings de felicidade? Ou existem nuances cinzentas escondidas sob a neve branca? Hoje, vamos dissecar a realidade sueca, separando o mito da verdade crua. Antes de embarcarmos nesta viagem pelo norte gelado, certifique-se de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo análises profundas sobre os lugares mais intrigantes do mundo diretamente para você. Para entender a Suécia, primeiro precisamos compreender a sua escala física e o que isso significa para a mente humana. Estamos falando de um território massivo. O país se estende por cerca de 528 mil quilômetros quadrados. Para colocar isso em perspectiva, é uma área de terra comparável a países como a Espanha, ou a estados gigantescos como a Califórnia, ou até mesmo a nação da Tailândia. No entanto, a diferença crucial está em quem ocupa esse espaço. Enquanto a Tailândia abriga mais de 70 milhões de almas e a Espanha beira os 48 milhões, a Suécia é o lar de apenas cerca de 11 milhões de pessoas. Essa baixa densidade demográfica cria uma atmosfera única, quase palpável de silêncio e espaço. Não é apenas um dado estatístico. É uma realidade sensorial. Você pode dirigir por horas e ver apenas florestas de pinheiros intermináveis e lagos espelhados, sem cruzar com outra alma viva. É um país onde a solidão geográfica não é um defeito, mas uma característica fundamental da identidade nacional. Isso se reflete nos rankings globais. Frequentemente citada entre os países mais felizes do mundo, a Suécia projeta uma aura de perfeição que atrai olhares de inveja de todos os cantos. Outro pilar dessa estabilidade sueca é a sua história recente, ou melhor, a falta de conflitos nela. É um feito extraordinário que o país não se envolva em uma guerra desde o ano de 1814. Enquanto o resto da Europa foi dilacerado pela Primeira e Segunda Guerras Mundiais, perdendo gerações de jovens e tendo suas economias devastadas, a Suécia conseguiu navegar pelas águas turbulentas da história, mantendo uma neutralidade que lhe permitiu desenvolver sua infraestrutura e sociedade sem interrupções violentas. O resultado é uma nação que, apesar de receber fluxos migratórios intensos nas últimas décadas, mantém um nível de organização e padronização de vida que beira a ficção científica para quem vem de fora. Mas viver aqui não é apenas colher os frutos da paz. Existem desafios geográficos inevitáveis. O clima é impiedoso e o frio é uma constante que molda o caráter. Além disso, a estrutura social é sustentada por uma carga tributária que pode chegar a assustadores 60%, dependendo da faixa de renda. Contudo, em troca desses impostos, o retorno é visível na pureza elementar do dia a dia. A água que sai das torneiras na Suécia é considerada uma das mais limpas do planeta. Não há necessidade de filtros ou garrafas plásticas. A água potável, livre de calcário e impurezas, é um direito acessível em qualquer lugar, desde a pia da cozinha de um apartamento de luxo até os bebedouros públicos nas praças. Essa conexão com o puro e o natural vai além da água. A Suécia é um dos poucos lugares industrializados onde o conceito de natureza selvagem está integrado à dieta e à rotina. Florestas cobrem grande parte do território e nelas crescem livremente mirtilos e ervas que os locais colhem habitualmente para fazer chás e proteger-se do frio. É uma sociedade que, apesar de toda a tecnologia de ponta, nunca cortou o cordão umbilical com a terra. Ao observar o funcionamento da sociedade sueca, percebemos que a proteção aos direitos humanos fundamentais não é apenas teórica. Ela é visível na ausência de punições físicas e no respeito à integridade, especialmente das crianças. Mas essa suavidade social contrasta com uma força industrial
impressionante. Este pequeno país deu ao mundo gigantes globais como IKEA, Volvo e Epidemic Sound, empresas que mantiveram suas raízes nórdicas. Mesmo a Volvo, que passou a ser propriedade de uma empresa chinesa na última década, continua a carregar o DNA sueco de segurança e durabilidade, produzindo veículos de luxo que são sinônimo de resistência. Caminhar pelas ruas da Suécia é uma experiência estética única. Se você vem de uma região sem muita influência da arquitetura europeia, o impacto visual é imediato. As estradas são impecavelmente limpas e os edifícios modernos frequentemente exibem fachadas de tijolos vermelhos ou creme, criando um contraste elegante com o céu cinzento. Há uma atmosfera quase medieval que se mistura com o presente, onde telhados triangulares e vestígios de antigos castelos transportam o observador para outra época, cativando quem visita as cidades pela primeira vez. Na capital, Estocolmo, a vida pulsa de uma maneira diferente das outras metrópoles globais. As pessoas estão ocupadas com seus negócios, sim, mas o ambiente é surpreendentemente tranquilo. Não há o caos sonoro, buzinas constantes ou congestionamentos intermináveis que vemos em outras grandes capitais. A mobilidade urbana é fluida, muitos vão para o trabalho a pé, enquanto outros deslizam silenciosamente em bicicletas, patinetes ou veículos elétricos, eliminando a necessidade obsessiva do carro particular para deslocamentos curtos. No entanto, ter um carro na Suécia é muito mais acessível do que em muitas partes do mundo. Diferente de países da América do Sul ou do Oriente Médio, onde os impostos podem duplicar o preço de um veículo. Na Suécia é possível adquirir modelos novos ou usados de alta qualidade, como um Volvo com baixa quilometragem por valores justos, sem taxas abusivas no ato da compra. E o gosto automotivo local é bem específico. A preferência nacional recai sobre os carros grandes, tipo station wagon ou peruas familiares, com porta-malas espaçosos. Essa escolha não é por acaso. O carro aqui é uma ferramenta de exploração. Em um país dominado por bosques, lagos e áreas virgens, as famílias usam esses veículos espaçosos para carregar barracas, suprimentos e crianças, fugindo para a natureza nos fins de semana para fazer churrascos ou caminhadas. E opções de destino não faltam, considerando que a Suécia possui um arquipélago alucinante com mais de 220 mil ilhas, embora existam excursões de barco saindo de Estocolmo para visitar algumas delas. Muitas dessas ilhas permanecem desertas, oferecendo um refúgio de paz absoluta para quem busca isolamento. Para quem chega de culturas vibrantes e barulhentas, como a Itália, a Ucrânia ou países latinos, essa calmaria de Estocolmo pode parecer monótona. A vida aqui é extremamente focada no trabalho e na tranquilidade doméstica, sem a agitação constante de entretenimento de rua. Porém, para imigrantes vindos de zonas de conflito ou de alta instabilidade no Oriente Médio ou África, essa monotonia é percebida como um verdadeiro paraíso. A qualidade de vida e a sensação de segurança são incomparáveis, as taxas de criminalidade são baixíssimas em comparação com a média global. É um dos poucos lugares no mundo onde mulheres podem caminhar sozinhas pelas ruas à noite, com total conforto, pois a probabilidade de assédio é estatisticamente inferior a 1%. Essa liberdade de ir e vir sem medo é talvez o maior luxo que a sociedade sueca oferece aos seus habitantes. Embora a Suécia seja estatisticamente um dos lugares mais seguros da Terra, não é isenta de problemas. Quando olhamos para as estatísticas de criminalidade, que ocupam posições baixas no ranking mundial, há uma nuance econômica importante a ser considerada. A realidade dura é que o sistema sueco é implacável financeiramente. Para um recém-chegado, especialmente quem tenta trabalhar como freelancer ou autônomo, a carga tributária é um choque de realidade. Quase 50% do dinheiro que entra na sua conta pode ser destinado aos impostos. Essa barreira econômica cria um abismo difícil de atravessar. E estatísticas indicam que uma parte significativa dos delitos no país acaba sendo cometida por imigrantes que não conseguem se adaptar a essa pressão financeira brutal, já que o custo de vida não perdoa quem está fora do sistema de bem-estar social. Afastando-nos da economia e olhando para as pessoas, entramos em um terreno onde a Suécia quase parece injusta com o resto do mundo.
a estética da sua população, é comum ouvir dizer que os suecos formam uma das nações mais bonitas do planeta. E ao caminhar pelas ruas de Estocolmo, essa afirmação parece se confirmar a cada esquina. A padronização da beleza aqui é altíssima. Os homens frequentemente altos, loiros e vestidos com uma elegância casual impecável. Poderiam facilmente passar por atores de cinema. E não se engane pensando que eles estão apenas focados em diversão. A mentalidade masculina sueca tende a ser séria e voltada para a estabilidade, buscando relacionamentos sólidos ou casamento em vez de aventuras passageiras. Para as mulheres, a situação é igualmente impressionante. A beleza feminina sueca foge dos padrões de magreza excessiva vistos em outras capitais da moda. Aqui, a norma é um corpo saudável e bem proporcionado, resultado de uma vida ativa e muito exercício, com cabelos naturalmente claros e olhos azuis predominantes. A população local possui uma genética que fascina quem vem de fora. No entanto, essa perfeição estética traz consigo uma barreira social. Para um imigrante ou turista, tentar interagir com essas pessoas cultas, educadas e visualmente deslumbrantes pode ser intimidante. Isso nos leva a um fenômeno social interessante: a dependência digital para o romance. Em uma sociedade onde abordar alguém na rua ou num café é visto como invasivo ou estranho, aplicativos como o Tinder tornaram-se ferramentas essenciais de sobrevivência social. O medo da rejeição pública e a reserva natural dos suecos fazem com que o deslizar para a direita seja a forma preferida de iniciar qualquer flerte. Para quem vem de culturas mais calorosas e espontâneas, pode ser um choque perceber que, para conhecer alguém neste país, o caminho mais curto é através da tela do celular, e não do olho no olho. Mas talvez essa reserva se deva ao ambiente que o cerca. Estocolmo é uma joia geográfica, situada no encontro das águas do lago Emilaron com o Mar Báltico. A cidade está estrategicamente posicionada próxima às capitais da Finlândia e da Estônia, Helsinki e Tallinn, permitindo que se viaje por mar entre essas três culturas nórdicas, que compartilham climas e modos de vida semelhantes. E há algo no ar aqui que é diferente. Literalmente, a qualidade do oxigênio na Suécia é perceptivelmente superior à de grande parte do mundo habitado. Isso não é mágica, é biologia. 69% da superfície terrestre do país é coberta por florestas densas, repletas de pinheiros e vegetação que filtram o ar constantemente. É um dado surpreendente pensar que apenas 3% do território sueco é urbanizado. E mesmo dentro desses 3%, nas cidades, a presença de árvores e parques é tão intensa que o concreto nunca domina a paisagem. Os suecos não apenas constroem cidades, eles encaixam suas vidas nos espaços que a natureza permite, mantendo uma harmonia vital com o habitat ao seu redor. Até agora, pintamos um quadro que beira o idílico, com florestas puras e uma sociedade segura. No entanto, para sermos honestos e não transformarmos este vídeo em mera propaganda sueca, precisamos encarar os pontos negativos de frente. A Suécia cobra um preço alto por sua qualidade de vida, literalmente. O ato de socializar, algo tão simples em outras culturas, aqui pode pesar no bolso. Uma pausa para um café e um doce, a famosa tradição do fika, encareceu significativamente, especialmente após a pandemia e os conflitos recentes na Europa, que elevaram o custo de insumos básicos como grãos e café. A inflação recente atingiu a marca de 10%, um choque para uma população acostumada à estabilidade. Para quem chega de fora, o impacto é imediato. Sair para jantar ou frequentar cafeterias tornou-se um luxo caro tanto para turistas quanto para os moradores locais. E não é apenas o lazer que sofreu. O custo básico de existência disparou. Para se ter uma ideia da gravidade, o preço da eletricidade chegou a quintuplicar em comparação com anos anteriores. E a inflação sobre os alimentos subiu 9%, afetando o orçamento de 80% das famílias. Existe um paradoxo interessante aqui.
embora a Suécia seja vista como uma potência de estabilidade. Dados recentes mostram que sua economia tem sido uma das mais fracas entre os países da União Europeia, ocupando frequentemente as últimas posições em rankings de crescimento estatístico dentro do bloco. Mesmo ganhando em coroas suecas, a sensação de poder de compra diminuiu, fazendo com que o custo de vida pareça exorbitante para quem vive e gasta no país. Apesar dessas barreiras econômicas, a Suécia continua atraindo um perfil muito específico de imigrante, diferente da massa heterogênea que busca cidades como Londres ou Nova York. Quem escolhe a Suécia geralmente possui um nível educacional mais alto e uma disposição para a calma e o trabalho árduo. A integração aqui exige esforço. É quase obrigatório aprender o idioma sueco rapidamente para garantir a permanência. E muitos imigrantes atingem pontuações altas nos exames de língua em tempo recorde. Famílias inteiras, incluindo muitos americanos, conseguem se adaptar bem às normas sociais e culturais do país. A diversidade é visível, com comunidades de sírios, iranianos e árabes convivendo com imigrantes do leste europeu, como russos e ucranianos. Contudo, o alto custo de vida em Estocolmo tem provocado um eixo do silencioso. Muitos que não suportam os aluguéis e preços da capital optam por um estilo de vida mais rural, vilarejos encantadores ao sul que lembram museus a céu aberto, como Skansen. Tornaram-se refúgios para quem busca mergulhar na natureza, entre riachos e o canto dos pássaros, longe do estresse financeiro da cidade grande. A escolha pelo sul do país também é estratégica. O norte enfrenta um clima muito mais rigoroso, sendo habitado majoritariamente por pessoas mais velhas, enquanto os jovens migram para o centro em busca de carreira, independentemente de onde vivam, no campo ou na cidade. Há uma obsessão nacional que une todos os suecos em 2024. A atividade física não se trata de estética ou de competições, mas de saúde pura. É comum ver pessoas acordando pontualmente às 6 da manhã para correr, faça chuva ou faça sol. O esporte está no centro da vida cotidiana, encarado com a mesma seriedade que o trabalho, funcionando como uma válvula de escape essencial para manter o corpo e a mente sãos em um ambiente onde o clima muitas vezes joga contra você. Se você está gostando de descobrir essas verdades sobre a vida na Escandinávia, não se esqueça de se inscrever no canal agora mesmo. Sua inscrição nos ajuda a desvendar mais destinos pelo mundo. Se os impostos na Suécia são assustadoramente altos, como mencionamos anteriormente, a pergunta que fica é: para onde vai todo esse dinheiro? A resposta está na robusta rede de segurança social que define o modelo sueco. O país aplica efetivamente o conceito de estado de bem-estar social, convertendo a carga tributária em benefícios tangíveis para a população. Existe um sistema de assistência, muitas vezes referido como um fundo de previdência, ao qual os cidadãos podem recorrer em momentos de necessidade. A saúde bucal, por exemplo, não é deixada ao acaso. Se um cidadão precisa de uma revisão dentária ou de um tratamento mais complexo, o Estado intervém subsidiando até 50% dos custos através desse fundo. A proteção ao trabalhador também é levada a sério de uma forma que poucos países conseguem replicar. Se você ficar doente, não precisa entrar em pânico ou correr para um médico imediatamente apenas para justificar sua ausência. É permitido tirar uma licença remunerada de até 14 dias, sem a necessidade de apresentar um atestado médico imediato ao empregador. O Estado garante que o trabalhador tenha a oportunidade de descansar e se recuperar sem o medo de perder o salário. Mesmo no pior cenário, como a perda de um emprego, o sistema não deixa o indivíduo desamparado. É possível solicitar auxílio para cobrir o aluguel e a subsistência básica, enquanto se busca uma nova colocação. No entanto, é importante notar que esse apoio não é um convite à ociosidade. O benefício não é vitalício e existe uma forte expectativa social e governamental de que a pessoa encontre um novo trabalho, dentro de um prazo determinado. E trabalhar na Suécia não é apenas uma questão de carreira, é uma necessidade de sobrevivência familiar. O custo de vida é tão elevado que o modelo tradicional de apenas um provedor financeiro na casa tornou-se praticamente inviável. Tanto homens quanto mulheres trabalham para sustentar o lar, pois mesmo um salário que pareça alto em números absolutos
pode não ser suficiente para cobrir todas as despesas de uma única pessoa, especialmente nas grandes cidades. O maior vilão desse orçamento é, sem dúvida, a habitação. A Suécia figura como um dos países mais caros da Europa para se morar. Relatórios locais indicam que os preços dos imóveis dispararam mais de 50% em um curto período de 2 anos. Em Estocolmo, o valor do metro quadrado atinge cifras astronômicas, variando entre 7 mil e 10 mil em moeda local, o que torna o sonho da casa própria um desafio hercúleo. Para quem planeja comprar uma casa de 100 metros quadrados, é preciso estar preparado para desembolsar valores médios que giram em torno de R$500 mil. Porém, existe uma válvula de escape para quem não faz questão da vida urbana. O mercado imobiliário no interior funciona de forma diferente, muitas vezes através de leilões. É possível encontrar casas isoladas em áreas de floresta sendo vendidas por valores muito mais acessíveis nessas subastas. Essa opção atrai aqueles que valorizam a tranquilidade absoluta e a vida em meio aos bosques, longe da pressão financeira da capital. Essa pressão econômica molda também a cronologia da vida adulta, ao contrário de culturas do sul da Europa, como a Espanha ou a Itália, onde os filhos muitas vezes vivem com os pais até os 40 anos. Na Suécia, a independência chega cedo e de forma abrupta. É comum que os jovens deixem a casa da família logo após os 18 anos para morar em pequenos apartamentos tipo estúdio. O sueco valoriza a individualidade acima de tudo, focando a casa dos 20 anos em buscas pessoais e prazeres próprios, evitando casamentos precoces. O matrimônio e a formação de família geralmente só ocorrem mais tarde, entre os 30 e 40 anos, quando a estabilidade financeira é mais concreta. No entanto, essa liberdade individual cobra um preço psicológico, agravado por um inimigo natural implacável: o clima. A escuridão é uma constante durante grande parte do ano. Nos dias de trabalho, é comum sair de casa no escuro e voltar no escuro. Com o sol aparecendo apenas durante 2 ou 3 meses no verão, essa falta de luz e o clima rigoroso têm um impacto significativo na saúde mental da população, sendo apontados como uma das principais causas de depressão no país. Não é por acaso que as duas principais razões citadas por quem decide ir embora da Suécia são sempre as mesmas: o clima frio e duro e os impostos elevados. Além do clima, há uma tensão cultural crescente. Nem todos os habitantes locais estão satisfeitos com o fluxo recente de migrantes, argumentando que muitos recém-chegados não compartilham dos valores fundamentais de estilo de vida e cultura sueca. Essa fricção social, somada aos casos visíveis de migrantes em situação de vulnerabilidade nas ruas, gera um debate complexo sobre integração e identidade nacional em um país que sempre se orgulhou de sua coesão. À medida que nos aprofundamos nas engrenagens da sociedade sueca, encontramos um sistema de justiça e ordem que opera com 2 pesos e 2 medidas. Por um lado, as autoridades são implacáveis com a desordem civil visível. Em Estocolmo, estacionar em local proibido não é apenas uma infração, é um erro financeiro grave, com multas pesadas e uma fiscalização rigorosa, que não aceita desculpas. Por outro lado, o país enfrenta desafios crescentes, como roubos de carros, um problema que tem testado a paciência das forças de segurança e da população. Essa rigidez nas regras reflete-se na interação social. Existem 2 tópicos que você raramente ouvirá em um jantar sueco: política e religião. A política é evitada porque, no geral, há um consenso de satisfação com o conceito do estado de bem-estar social. Já a religião é considerada uma questão estritamente privada. A Suécia figura entre os países menos religiosos do mundo, com estimativas de ateísmo que variam entre 46% a 85% da população, dependendo da fonte. Aqui, as conversas giram em torno do clima ou de planos de férias, mantendo a harmonia superficial a todo custo. Esse comportamento reservado é visível no subsolo. O metrô de Estocolmo é mundialmente famoso, não apenas pela eficiência, mas por ser uma galeria de arte subterrânea comparável em beleza aos metrôs da Rússia, com estações que parecem cavernas futuristas ou obras de arte escavadas na rocha. Mas, dentro dos vagões, impera uma regra não escrita: o
Isolamento. As pessoas evitam sentar-se frente a frente. Se houver escolha, um sueco preferirá ficar de pé a ter que encarar um estranho, um hábito que pode ser lido como respeito extremo à privacidade ou simplesmente como uma frieza social desconcertante. A formação dessa mentalidade começa cedo, num sistema educacional que desafia a lógica competitiva do resto do mundo. Nos primeiros anos escolares, as crianças suecas não recebem notas. O foco é a aquisição pura de conhecimento, sem a pressão de rankings ou desempenho numérico, visando proteger a saúde mental dos pequenos. O dever de casa é praticamente inexistente. A maior parte das tarefas é concluída na própria escola, deixando as crianças livres para brincar ao ar livre após as aulas. O maior desafio é apenas para os imigrantes, cujos filhos precisam vencer a barreira do idioma para se integrarem a esse sistema idílico. E quando falamos de futuro, a Suécia leva a sustentabilidade a um nível obsessivo. A reciclagem é quase uma religião cívica. Mais da metade de todo o lixo do país é reciclado, e os resíduos orgânicos são convertidos em gás para abastecer os ônibus do transporte público. O sistema é tão eficiente que a Suécia enfrenta um problema inusitado: a falta de lixo. Para manter suas usinas de reciclagem funcionando e gerando energia, o país chega a importar lixo de vizinhos como a Finlândia, transformando detritos em lucro e recursos. Menos de 1% do lixo acaba em aterros, e o que não serve é doado, como roupas usadas, promovendo um ciclo de reutilização constante. Mas talvez a imagem mais chocante para um estrangeiro na Suécia não seja o lixo ou o metrô, mas sim os bebês. O país é famoso pelos seus carrinhos de bebê-tanque, estruturas robustas, com rodas gigantes e acessórios dignos de um veículo off-road, projetados para enfrentar neve, cascalho e as ruas de paralelepípedos de Gamlestad. E não se assuste se vir um desses carrinhos estacionado do lado de fora de um café, sob o frio congelante ou chuva fina, com um bebê dormindo dentro, enquanto os pais bebem café lá dentro. Isso não é negligência, é cultura. Os escandinavos acreditam no ditado: não existe tempo ruim, apenas roupas inadequadas. As crianças são agasalhadas com lãs térmicas e deixadas ao ar livre para que seus pulmões respirem o ar puro e fresco, acreditando-se que isso fortalece a imunidade e proporciona um sono melhor, embalado pelos sons da cidade. E, finalmente, o pilar que sustenta toda essa sociedade: a licença parental. Se você decide ter um filho na Suécia, o Estado lhe presenteia com 480 dias de licença remunerada, que podem ser divididos entre o pai e a mãe. Isso permite que a criança tenha a presença dos pais durante mais de um ano, sem sacrificar a renda familiar. É a prova final de que, apesar do frio, da escuridão, dos impostos altos e da reserva social, o sistema sueco é desenhado, acima de tudo, para proteger a vida humana. A Suécia não é um paraíso perfeito. É uma escolha de vida. É trocar o calor e o caos pela segurança, pelo silêncio e por um respeito profundo à natureza e ao coletivo. E você, trocaria o sol pelo sistema sueco? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo abriu sua mente para uma nova realidade, não saia sem deixar seu like e se inscrever no canal. Sua participação é o combustível que nos leva ao próximo destino. Até a próxima viagem.